É um absurdo que o Felipe Prior, ex-BBB, já condenado por um outro estupro e condenado novamente a uma pena de 6 anos por ter estuprado uma outra moça, vai começar a cumprir a sua pena, se vier a cumprir, no regime semiaberto. Eu vou te explicar tudo nesse vídeo, então senta aí que você vai entender certinho como é que funciona o cumprimento de pena, por que é semiaberto e tudo mais. Então vamos lá, para a gente relembrar, o Felipe Prior, ex-BBB, um cara bastante polêmico, ele está a um passo bem pequenininho de pedir música no Fantástico por 3 condenações na justiça criminal. Ele já foi condenado anteriormente e está recorrendo na justiça. E agora sobreveio uma nova condenação em um outro processo criminal com uma outra vítima, também por estupro. Nesse caso, a pena foi de 6 anos de reclusão e já ficou determinado na sentença o início de cumprimento de pena no regime semiaberto, que é aquele regime mais brando, em que o condenado fica preso à noite e nos finais de semana, e durante o dia ele sai para trabalhar ou estudar. O que leva muita gente aqui à loucura é que o crime de estupro é um baita de um crime grave. O crime de estupro é o crime hediondo, previsto na lei expressamente como crime hediondo. E olha que interessante, na lei dos crimes hediondos existe um artigo que foi afastado pelo STF, que diz que a pessoa condenada por crime hediondo, qualquer que seja a pena, começa a cumprir no regime fechado. O que me parece bastante evidente, já que crime hediondo é o crime mais grave que pode existir. O STF há muito tempo, não é esse STF de agora, o STF já de muito tempo afastou a aplicação desse artigo, dizendo que sim, que a pessoa condenada por crime hediondo pode começar a cumprir a pena no fechado, no semiaberto ou no aberto, dependendo do caso em particular. Veja, como a pena do Prior foi uma pena de 6 anos, você sabe que ela é uma pena inferior a 8 anos. O Código Penal estabelece que, se uma pena for inferior a 8 anos, superior a 4 e o condenado não é reincidente, ela pode ser cumprida no regime semiaberto. Então vamos lá, bem simples. Se a gente estiver falando de um condenado como Prior, pena de 6 anos, que é menor do que 8, maior do que 3, e ele não é reincidente, nós temos então que ele vai começar a cumprir no regime semiaberto. É o que está no Código Penal escrito. Detalhe, Paiva, mas o Prior, ele não é reincidente? Você acabou de falar que ele foi condenado em outro processo? Sim, ele foi condenado em primeira instância e está pendente um recurso no Tribunal de Justiça. Enquanto esse recurso não for julgado, ele é considerado inocente, tá? Aliás, ele é considerado inocente e primário. Por isso que não poderíamos aplicar para ele o regime fechado. Se ele fosse reincidente, já com trânsito em julgado, e condenado a uma pena de 6 anos, regime fechado para ele. Como a lei e a justiça consideram ele primário e a pena foi inferior a 8 anos, o regime é o semiaberto. Se a pena dele fosse superior a 8 anos, era direto no regime fechado. Esse tipo de situação que a justiça coloca descredibiliza muito ela mesma, porque o crime hediondo é um crime gravíssimo. E o próprio legislador, quando criou lá a lei do crime hediondo, ela já previu, ó, para crime hediondo, que é um crime muito grave, regime fechado. Não, nesse caso, o STF foi lá e afastou. O STF declarou esse artigo da lei dos crimes hediondos como inconstitucional. Então, a história é essa. Detalhe que o Prior já tem
outros 2 processos em andamento, também por crimes sexuais, e tudo indica que em breve ele vai cumprir uma pena, né, por, algum desses crimes. Provavelmente esse que ele foi condenado primeiro, cujo recurso está pendente de julgamento no Tribunal de Justiça. Detalhe que hoje ele está completamente solto, tá? Ele não começou a cumprir pena porque o STF entende que a regra é o cumprimento de pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Enquanto não transitar em julgado, ele permanece em liberdade, a não ser que seja o caso da decretação de uma prisão preventiva, que até agora nenhum juiz achou que seria cabível. Enfim, esse é o panorama, mais uma condenação do Felipe Prior. Não vou entrar aqui no mérito, porque não conheço o processo, são processos que tramitam em segredo de justiça, apenas utilizando a matéria, a manchete, para te explicar o que aconteceu e como funciona e por que funciona desse jeito. Na minha opinião, um entendimento como esse acaba gerando uma sensação muito grande de impunidade. Na minha opinião, foi condenado por crime hediondo, é cadeia. Regime fechado, 100% fechado, e depois a gente pensa na progressão. Mas, enfim, somos votos vencidos. Me diga aí qual que é a sua opinião, deixa aqui os seus comentários. Esse vídeo aqui vai para os nossos 2 canais do YouTube. Então, se você é advogado, está me seguindo, está me assistindo lá no canal da Nova Advocacia, o meu Instagram para você é esse aqui, o @PaivaProf, é um Instagram voltado para advogados. E se você está nos assistindo no canal A Volta por Cima, é um canal para público em geral, então você deve me seguir lá no Instagram, @PaivaDoutor, onde eu posto muito mais conteúdo como esses, de forma bastante objetiva e sem juridiquês. Se você gostou do vídeo, não importa por onde você esteja assistindo, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, segue o canal. O seu engajamento é a parte mais importante do nosso crescimento por aqui. Tá legal? Fica com Deus, beijo, abraço, até mais.